Salve, salve, galera esperta, bonita e inteligente. Nós estamos aqui para uma super aula, a fim de que eu possa te ajudar, te auxiliar. Espalhe esse conteúdo para o seu colega, para que ele possa comprar de mim. Nesta reta final, eu preciso da sua ajuda, tá? E preciso aí que você também me ajude a divulgar o meu trabalho. Beleza? Vamos lá? Vou falar rapidamente de alguns repertórios que podem te ajudar nessa reta final, a fim de que você realmente consiga executar aí um bom trabalho dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos lá. Questões importantes e pertinentes aí, dicas mágicas para essa reta final. Vou tentar ser concisa, são muitos eixos, são muitos repertórios, mas eu te espero que eu te ajude de alguma forma, tá bom? Então vamos lá, galera. Aqui eu coloquei alguns eixos, fora esses, eu vou comentar sobre mais alguns, tá? Cultura, saúde, educação, política, tecnologia, esporte, problemas urbanos, trabalho. Tem o eixo também de desigualdade social, tem o eixo família, que ainda não apareceu, o eixo da economia, tá? Então são questões importantes aí para você se organizar nessa reta final. Beleza? Gente, não vou comentar sobre temas. Você faz um print aí, anota esses temas relacionados à cultura. Um tema que eu vou destacar aqui, que eu acredito que seja forte, que cai este ano, é sobre a questão indígena, tá? Então, eu acho bacana, quem sabe, xenofobia, garantia dos direitos dos refugiados, preconceito linguístico, tá? Então, eu acho que seja importante aí você, talvez, estudar. A garantia dos direitos dos refugiados não está na questão cultural, tá? Mas como tem a ver com um pouco dessa questão, lembrei quando eu bati o olho em xenofobia, por isso que eu estou já te falando, tá? Então, são questões importantes. Dentro do eixo cultural, eu selecionei aqui alguns repertórios específicos, tá? Para você. Semana de Arte Moderna, eu acho interessante você dar uma olhada, saber que a arte moderna, ela rompe aí com aquela literatura mais tradicional, então é interessante que você dê uma olhadinha aí, né, nessa questão. Eu coloquei essa gravura aqui no meio também, que são os mecenas, tá? Então é legal que você dê uma olhada, porque eles, na verdade, fomentavam, né, a arte lá no Renascimento, eles eram patrocinadores dessa arte. E aqui eu também coloquei em relação à cultura a prensa de Gutenberg, porque eu acredito que essa prensa ela ajudou a difundir aí a questão da cultura literária, das informações dentro do Brasil. Dentro do eixo cultura, tá? Não só para esse eixo, mas caso você, quem sabe, use a cultura como argumento, eu destaco aqui duas citações interessantes, uma voltada à questão da alienação, né, que é lá da Revolução Industrial, mas ela pode ser concatenada e usada também aí para a pós-modernidade, tá? Que caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária. Essa classe operária hoje, ela dialoga aí com as minorias, com os menos favorecidos, com pessoas que realmente não têm, às vezes, ligação com a educação, os analfabetos, tá? Então, isso é interessante para que você faça e estabeleça essas relações. Outra questão interessante também é o Aristóteles, né, que vai retratar sobre essa questão da cultura, do conhecimento, como forma aí de garantir a plenitude humana, da essência humana. Então é interessante que você também dialogue, né, com essa questão aí em alguns temas que possam vir a aparecer. Não é minha função aqui acertar tema, eu não sei que tema que vai cair. Eu acho importante aí, de fato, você estudar alguns temas, tá? Saúde caiu em 2020, cultura caiu em 2019, mas vai que este ano o pessoal cobre aí alguma coisa relacionada a essas questões, tá? Dentro do eixo saúde, talvez, quem sabe, obesidade possa ser uma situação interessante. Não tem a ver com saúde, mas não tem, né? Ao mesmo tempo, a questão da gordofobia também, quem sabe possa cair, está mais relacionada à questão do preconceito, da falta de empatia, né? Então, assim, mas quem sabe não cai aí esse ponto relacionado à questão da gordofobia. Algo interessante que eu acredito que trouxe aí, né, que principalmente a era pandêmica trouxe em voga essa discussão foi a telemedicina no Brasil.
Então, eu acredito que talvez seja um tema que você deva olhar, a questão da automedicação, porque talvez a automedicação, principalmente, você pode trazer e usar aí como argumentação em outros temas. Principalmente em uma sociedade superficial que visa o quê? A questão, gente, da felicidade plena, tá? Então, eu acredito que possa ser algo interessante. Fora esses temas aqui, pense em mais alguns da saúde que eu não coloquei, tá? Saúde mental em discussão já caiu, mas vai que cai algum tema relacionado ao quesito saúde, tá bom? Então, é bacana e interessante que você pense sobre isso, tá? Saúde aí, algumas questões importantes, lembrando que desde o Brasil Império, né, desde o Brasil Colônia, Dom Pedro II, ele já se importava com essa questão aí de se preocupar com o quesito saúde, higiene pública dentro da sociedade brasileira, tá? Calçamento das ruas, iluminação. Então, esse aspecto dessas mudanças urbanas começam a acontecer, essa preocupação com o sanitarismo, depois vem a questão de Oswaldo Cruz, desde o Brasil colônia, ou desde o Brasil Império. Então, isso é interessante que você perceba e veja, tá? Outra questão interessante também é a limpeza, muitas vezes, social que ele quer fazer no que tange a questão da estrutura. Tanto é que o que ele faz? Ele expulsa aí dos grandes centros urbanos as pessoas de classe social mais inferior, e isso acaba que desenvolve o quê? A formação de favelas, o processo de favelização no Brasil, tá? Então é interessante que você perceba isso. Outro repertório bacana dentro do eixo saúde é o sob pressão, tá? Eu também, talvez, quem sabe, traria o Grey's Anatomy, meu inglês é péssimo, é legal que você pense nesse. Lembra do artigo 196, do artigo 6º, que garante ao cidadão brasileiro o quesito saúde. E aí eu tenho dois autores também que eu vou destacar aqui na questão da saúde. Um deles é o Pat Singer, que ele vai falar que a dor, ela é ruim, independentemente de quem a sinta. Nesse quesito, você pode relacionar essa situação não só no que tange a questão da saúde, mas no quesito também de várias patologias sociais, como já intitulava dessa forma o nosso famoso Emile Durkheim, né? Que toda patologia social são, de fato, anomalias sociais, preconceito, má distribuição de renda, desigualdade social. Então, todos esses fatores são importantes. Outro filósofo que eu gostaria que você lembrasse é o Bill Churran, né, que vai trazer aí essa questão da sociedade do cansaço. Muitas vezes uma sociedade que o excesso de positividade faz com que esse indivíduo, muitas vezes, essa sociedade que muitas vezes passa a ideia de superprodutividade, que você tem que produzir 24 horas por dia, né? E se esquece que isso contribui muitas vezes com uma violência neuronal, né? Então, esses fatores são importantes aí para você agregar e alinhar, tá? Também, não só o eixo saúde, o Bill-Churran, como o excesso de individualismo, né? Faz com que esse indivíduo muitas vezes só pense em si, ele se autoexplore. Então, são ideologias aí desse filósofo sul-coreano, né, que tem uma função aí importante na pós-modernidade, pode te ajudar aí em alguns temas. Gente, eu não sei se cai educação, mas fora esses temas que não estão aqui, uma ressalva aqui para a educação à distância, que este ano nós tivemos um grande índice de matriculados na educação à distância, principalmente no ensino superior, é lógico, né? No Brasil. Então, é algo a se pensar também, é algo, né, para fazer análises, é algo interessante. Então, pense nessa questão. Fora esses temas, nós temos o quesito da educação financeira, que eu acredito que possa ser um viés, tá tanto no eixo educação quanto no eixo economia, tá? E outra questão importante dentro do eixo educação é o quesito da educação domiciliar.
tá? Que foi uma pauta aí discutida este ano em pleito no Senado. Então, eu creio que você precisa dar uma olhadinha, tá bom, galera? Eu não sei, igual eu disse, a minha intenção não é discutir o tema da redação do Enem, é te preparar para qualquer um. Dentro desse processo educacional, vocês muitas vezes culpabilizam a educação dentro dos argumentos. Eu lembraria você, nesse instante também, a nossa educação tardia, a nossa educação precária desde o início, uma vez que o fundamento educacional no início do Brasil, né, no início do processo de colonização, foi ensinar a ler, contar e a respeitar os princípios católicos, e isso, quer queira, quer não, gera esse impedimento de crescimento educacional, gera deficiências, legados históricos que são colhidos ainda. É lógico que a educação progrediu, ela mudou, mas a gente percebe que ela progrediu de maneira tardia. Tanto é que as primeiras universidades brasileiras só foram criadas no século XX. Então, você percebe que a elite, ela mandava os seus filhos estudar na Europa. Então, é um fator importante no quesito da educação nacional e no cerceamento dessa democratização educacional. Aqui eu coloquei dois filmes interessantes, Preciosa, que vai tratar sobre a questão do abuso, o processo também de evasão escolar, uma vez que essa jovem ela engravida, tá? E a Sociedade dos Poetas Mortos, que é um professor, né, que realmente rompe com o modelo educacional tradicional dentro de uma escola, de uma instituição totalmente tradicional e traz aí uma novidade, né, de modelo de educação para esses alunos, né? Então, é algo interessante, esses processos aí de educação retrógrada, da educação tradicional, novo modelo de ensino médio, a BNCC, são questões importantes para você pensar. Meio ambiente talvez seja a bola da vez. Lembrando que a educação caiu no Enem em 2017, relacionada à questão do surdo. Meio ambiente desde 2008 não aparece. Talvez este ano para meio ambiente questão do lixo, tá? Lixo eletrônico pode ser um tema interessante para o Enem, tá? Este ano. A questão das consequências do lixo plástico, consumo sustentável, cidades sustentáveis. Eu acho que são temas interessantes para você dar uma olhada, tá? Então, aí são questões legais, biopirataria. É igual eu falei, a minha função não é acertar tema, e sim te ajudar no quesito de repertórios. Caso caia um tema de meio ambiente, eu instruo que você use questões aí, ó, até do nosso próprio folclore. O curupira, caipora, o saci pererê são defensores das matas, das florestas, e hoje a gente sabe que a devastação, a poluição, tudo isso são fatores que implicam no quesito natural, né? A Constituição Federal também defende aí um ambiente limpo, organizado para a população, e a gente sabe que isso é deturpado, uma vez que o agronegócio muitas vezes tem crescido também, né? Tem invadido áreas que são de preservação nacional. Eu coloquei esse filme Wall-E também, tem um documentário Lixo Extraordinário, né, que na verdade é do Vic Muniz, que transforma o lixo em arte. Então, são questões interessantes. Nós temos a política dos resíduos sólidos. Então, tudo isso aí vai de encontro a esse eixo que eu acho interessante e importante, tá? Igual eu te disse, eu não sei, talvez agronegócio caia também. Você lembra do Brasil Colônia, que essa estrutura ainda permanece, dar vazão aos grandes latifundiários, essa cultura pastoreira ainda, né, do agronegócio, e tudo isso é importante aí dentro da questão do eixo meio ambiente. Tecnologia, eu coloquei esses aqui, você pode também pensar em outros, tá? Relacionados à questão da tecnologia. Hoje a gente sabe também que as novas formas de trabalho dentro do eixo tecnológico é uma vertente interessante, é uma vertente bacana, é uma vertente legal, tá? E dentro do eixo tecnologia é legal, é bacana, tá? Que você aí perceba. E o teletrabalho foi algo que foi realmente instaurado
agora constitucionalmente, então talvez seja um tema que apareça relacionado à questão do home office e tudo mais, tá? Então eu acredito aí tecnologia, lembrando que caiu em 2018, eu não sei se aparece em 2022, mas é algo importante aí para você pensar, tá? Fora esses temas, pense mais algum aí que possa aparecer. Beleza? Tecnologia, eu tenho Castells aqui, que vai falar sobre a sociedade em rede, essa nova reconfiguração social que amplia o quê? Transformações na economia, na sociedade, na cultura. Então, são pontos importantes aí, justamente para que a gente relacione aí o quesito da tecnologia, tá, gente? São situações legais aí para você dialogar, tá? Galera tá aqui, ó, afoita, aflita também me chamando, o pessoal não para de chamar, gente, mas é isso aí, é reta final, tá? Vamos pensar, pensa nas questões das revoluções tecnológicas, pensa na questão da inclusão digital, pensa que o Brasil ainda é um país carente no quesito da inclusão digital, da alfabetização digital do idoso, então todos esses são pontos importantes aí, tá? Política. Professora, política pode cair? Sim, já caiu esse tema direito de votar. Ano passado o tema foi bem político também, mas este ano, caso caia política, eu acho que essa questão da participação juvenil na política, quem sabe, tá? Então seria algo interessante aí para você pensar e analisar. Beleza? Questão importante aqui relacionada à questão política. Pense nesses fatores, independência do Brasil, abolição da escravatura e outros marcos políticos, política café com leite, voto de cabresto, tá? Eu acho que são questões importantes para você analisar. A proclamação da República, a ditadura militar, tá? As diretas já, que são movimentos super importantes aí dentro da questão brasileira. Então, aí, gente, a Constituição de 88, né, restabelecida, e é a Constituição que a gente utiliza até hoje. Então, assim, a democracia, né, e todo esse processo aí, eu acho que é interessante você dar uma analisada, esse processo político que também compactua aí com a nossa realidade brasileira. Galera, tema esporte talvez possa aparecer. Ontem eu fiquei até tarde aqui dando uma visualizada no quesito das leis, tá? Ainda vou organizar um material bonitinho até amanhã aí para disponibilizar esse quesito, tá? Eu percebi, eu vi que a educação física ela foi formalizada aí, foi um projeto que foi formalizado, tem registro hoje, mediante aí o Senado, né? Tem órgãos responsáveis agora pelo profissional da educação física, então talvez seja um tema que possa vir a cair. Violência nos estados, tá? Então, assim, quem sabe seja um viés interessante, principalmente em ano de Copa do Mundo, beleza? Aí eu vou passar alguns repertórios mais gerais que você pode trazer, incluir. Lembrando que o Brasil ele não tem Ministério do Esporte de forma separada. Ele foi agregado no governo vigente para o Ministério da Cidadania. Então, caso caia algum tema relacionado ao esporte, pense nisso, tá? Um eixo que eu acredito que possa vir a aparecer este ano é o eixo economia, educação financeira, consumo, turismo. Eu acho que é uma aposta forte para 2022, uma vez que o turismo ele fomenta a economia brasileira, trabalho 4.0, novas formas de trabalho, desemprego, endividamento do povo brasileiro, tudo isso aí, inclusão do idoso, tá, gente? Eu vi que estava errado. Depois que eu fui fazer as gravações, a professora também erra, me perdoe, a inclusão do idoso no mercado de trabalho, uberização do trabalho, utilização da tecnologia no trabalho. Então, assim, questões relacionadas tanto ao eixo econômico, economia colaborativa também, né? Eu acho importante você dar uma olhada. Eu tenho esses vídeos gravados no YouTube. Caso você queira, dá uma passadinha lá e assista. Eu acho que nessa reta final vale a pena, tá? Um outro eixo que nunca apareceu também foi o eixo família.
Um tema que eu acho importante aqui é o tema de adoção, tá? Dá uma olhadinha. Caso caísse esse tema, eu ia para um repertório um pouco diferente, que seria o Pinóquio. Eu iria por o processo de burocratização no Brasil, tá? Tem todos esses temas aí de família também, eu acredito que seja forte. O que me salta aos olhos dentro dessa lista é o alienação parental. Não coloquei aqui, mas outro tema que eu trabalhei também. E tem no YouTube, caso você queira assistir, são os desafios das mães solos no Brasil. Isso ficou muito latente depois da pandemia. Este ano nós tivemos leis específicas que favoreçam a questão da mãe solo, então, quem sabe esse tema possa aparecer. A questão da alienação parental também nós tivemos reformulação nas leis, tá? Então é interessante, talvez aí que esse tema, né, seja a bola da vez em 2022, tá? Então, assim, dá uma olhada, tá? Nessa questão da família, talvez aí seja um eixo que possa aparecer. Galera, aqui para te ajudar de forma geral, não é minha função fazer isso. Na verdade, eu não gosto desse estilo aqui, mas eu sei que muitas vezes vocês se encontram, às vezes, desesperados nessa reta final. Então, assim, são algumas sugestões para que você possa usar e trazer. Eu falo que são cerejas do bolo, tá? Dentro agora dessas teses aqui, a tese lembra que é o seu posicionamento acerca do assunto. Eu selecionei algumas que, dependendo do tema, você pode encaixar, mas você tem que ter perspicácia, tá? Para fazer isso aí de forma coerente e vigente. Vamos lá. Estratificação social ou desigualdade social, legado histórico-cultural, já te mostrei aí desses déficits, esses deficientes, ou essas deficiências no quesito da saúde, da educação, tá? Então, herança histórica, de preconceito, a gente sabe que essa situação ainda afeta o mercado de trabalho, afeta a sociedade de forma geral, em vários aspectos. Um tema também que eu estou apostando muito, já falando de história, é a questão do índio, este ano, não sei, né? Quem sabe, ou legado aí do bicentenário, não sei, vai que cai algo relacionado a isso. Sistema capitalista, busca incessante por capital, vulnerabilidade social. Aqui talvez eu acrescentaria na tese. Questão da omissão do governo, tá? É porque eu coloquei nos argumentos, mas talvez você queira usar aqui influência da mídia, estereótipos criados, né? Que se difundem aí, estereótipos históricos criados que se difundem na pós-modernidade, também seria uma tese interessante. Aqui, gente, eu trouxe outras teses, perdão, agora argumentos, que são duas situações, problemas que você precisa escolher, tá? Falta de informação, falta de ensino sobre a temática, compactuação da sociedade, uma vez que muitas vezes essa sociedade ela é omissa, ela não se posiciona, carência de representatividade desse grupo nas mídias ou na própria política, né, caso for algo relacionado às minorias, ou de alguma forma aí relacionado a alguma questão. Vulnerabilidade social, ineficiência estatal, insuficiência estatal, falta de discussão sobre o tema. Então, aí tem muitas questões importantes, omissão do Estado, papel das redes sociais, tá? São questões interessantes para você analisar. Lacuna educacional, silenciamento acerca do problema, ausência de compromisso com o Estado, idealização da vida nas redes sociais, tá? Aqui tem outros também, e tem alguns que são sinônimos, tá? Exclusão democrática, desigualdade no acesso à informação, estrutura estatal, privações dos direitos sociais, raízes históricas, indiferença da sociedade diante desse problema, morosidade do Estado que afeta nos direitos constitucionais, falta de empatia, alteridade, individualismo, são questões que você pode trazer. A cereja do bolo está agora no seguinte: poxa, eu selecionei um argumento, agora eu preciso relacionar esse argumento a um repertório que vai casar com esse argumento e ainda agregá-lo à questão temática, tá, gente? Aí aqui eu selecionei alguns específicos. Já estou terminando até para você não enjoar de mim. Eu trouxe aí o Paulo Freire, né, o patrono da educação brasileira, não existe só esse,
só ele. Eu sei que muitos alunos às vezes usam, mas não caiu tanto em senso comum. Questão da pedagogia da autonomia do oprimido, ele também tem. Que ele retrata que não é interessante a escola fomentar só conhecimento técnico, científico, mas também habilidades socioemocionais, como a questão do respeito, da empatia, tá? São questões interessantes para você pensar. A cultura forma sábios. Então, pensa nessa questão da escola como órgão que se importa com a questão social, que se importa com a questão emocional. Tanto é que este ano também, esse tema não cai, mas só estou comentando porque eu acho interessante, que ontem eu dei uma averiguada nas leis, foi instaurado, aprovado, que agora as escolas terão que assistir os alunos por meio de psicólogos, né? Nos ambientes escolares, né? Assim, terão que dar essa assistência, prestar essa assistência dentro dos ambientes escolares. Então, eu acho que é uma vertente interessante, tá? A escola ela precisa se importar também com a sua carreira no mercado de trabalho. Então, assim, essa questão social envolve a questão do mercado de trabalho, isso muitas vezes mexe com a questão da emoção, tá? De te preparar, talvez caia aí, né, a inserção do juvenil no mercado de trabalho. Então, é um tema interessante para você abordar essa questão educacional, que muitas vezes há uma lacuna, uma falha educacional, há um sistema educacional ineficiente, deficitário. Então, isso é interessante para você usar, tá? A cultura forma sábios, a educação forma homens. É interessante também que você pense nisso, tá? Então, assim, essa questão da formação educacional para o indivíduo, que faz com que ele ascenda no âmbito social, e quando ele não tem educação ou ele tem uma educação ineficiente, esse indivíduo muitas vezes ele não tem oportunidades aí sociais, tá? Então é interessante que você pense sobre isso. Essa fala aqui, gente, também é do Paulo Freire, tá? Relacionada à questão da educação bancária, em que o aluno é um mero depósito, é essa educação tecnicista, que muitas vezes não te dá amparo para você empreender. Um dos temas que eu acredito que possa cair este ano é o empreendedorismo, tá? Empreendedorismo digital ou empreendedorismo apenas, turismo, já retratei, né? Então, assim, eu acho que seja interessante, tá? Então, assim, a educação também como forma de transformação social, já que o aluno ele precisa ser protagonista do processo e não um mero fantoche, tá? Então, eu utilizaria nesse âmbito, nesse sentido. A educação é uma socialização aí também, agora, em se tratando do Emile Durkheim, ele vai tratar que esse processo de educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta, então é interessante que você pense e analise isso também. No pensamento dele, a sociedade forma a consciência do indivíduo. Por isso, né, ela socializa, ele precisa se socializar durante a formação educacional, e isso é primordial, até para que ele entenda e saiba lidar com pessoas e com indivíduos, tá? Um tema que eu acho forte talvez seja educação domiciliar, caso caia, essa ideia que de Emily Durkheim ela apoia esse processo, uma vez que como a criança muitas vezes ela é tolhida desse processo coletivo, né, dentro da escola, então daria para você usar a questão do Emile Durkheim. O Durkheim vai falar também sobre algumas patologias sociais, já comentei com você, dá uma olhadinha nele também. Outra teoria que eu acho interessante aí, né, para essa questão de jogar na falha educacional, e não só nessa questão desse argumento, mas de outros, é o indivíduo como tábula rasa, né? Que ele retrata sobre a questão da formação do cidadão, que o homem nasce, né? Isso aí é uma teoria do Locke, como uma folha em branco. E as suas experiências, aquilo que ele vivencia, seja no processo familiar, seja no processo cultural, seja no processo educacional, transformará esse homem de alguma forma. Tá? Então, eu acho que é uma teoria interessante. Por isso que um sistema educacional falho, um sistema educacional, infelizmente, que cerceia esse indivíduo, ou uma família, muitas vezes, que não promove cultura, no quesito de literacia familiar, fará com que esse indivíduo ele seja o quê? Tolhido aí de crescer intelectualmente,
tá? Um país, muitas vezes, que não investe em pesquisas, que não investe em ciência, tudo isso dá para você usar o lote. Olha aí que informação importante. E não caiu aí nessas questões de senso comum, não, tá? Então, você pode trazer. Já que eu falei de alguns argumentos, já estou concluindo, aguarde. Falta de empatia e preconceito. Aqui eu trouxe também alguns argumentos, caso você queira usar. Lembrando que você precisa atrelar esses desenvolvimentos aqui, na verdade, essas argumentações, né? Essas estratégias argumentativas no parágrafo de desenvolvimento. Bill Churran, século XX, tá? É dominado aí por uma sociedade do desempenho, no quesito da individualidade, tá? Na verdade, o individualismo, que é o pensar em mim, olhar apenas para mim, me autoexplorar, faz com que muitas vezes eu me anule das relações sociais, eu me anule aí só para produzir, isso tem gerado um cansaço, tá? E até uma falta de altruísmo. Por quê? Porque eu não tenho pensado no outro. Eu sou muito individualista, eu penso no meu crescimento, eu penso no meu desempenho, mas isso ao mesmo tempo tem atingido o quê? A minha violência. Tem trazido uma violência neuronal, tem trazido um cansaço mental. E aí a gente vê também, agora no século XXI, né, essas doenças também mentais de forma mais evidente, tanto é que o tema de 2020 cobrou isso. Olha essa ideia aqui do Stuart Mill. Cada indivíduo tem o direito de agir como quiser, desde que as ações não prejudiquem outras pessoas. Isso aqui, ó, retrata sobre a questão da liberdade de expressão, a questão de temas relacionados à violência. Em relação professora, caiu violência no esporte. Olha aí, um repertório. Ah, caiu algo relacionado que fere a questão do coletivo, né? Então, assim, pensa, violências, né, de formas gerais, é, cyberbullying, tá? Tudo isso aí você pode trazer esse autor, gordofobia, porque quando eu sou preconceituoso, e depois você pode agregar, atrelar essa questão aí, justamente ao fato, aos quesitos de preconceito, então eu acho interessante, tá? A tolerância é a maior das religiões, essa frase é do Victor Hugo, esse pensamento, tá? Então, assim, é interessante, o Victor Hugo é o escritor dos Miseráveis, é legal que você traga isso, eu acho bacana, porque também destrói esse quesito do preconceito, então eu preciso tolerar o outro, independentemente se ele é autista, independentemente se ele é TDAH, se ele tem ideias contrárias à minha, tá? Então é algo interessante aí, a gente sabe que a intolerância muitas vezes ela tem preponderado dentro da sociedade brasileira. Acho muito interessante aqui essa fala também da Hannah Arendt, que ela vai falar aí sobre a questão do espaço público, né, defende a total inclusão dos oprimidos, uma vez que a gente sabe que principalmente hoje dentro da sociedade brasileira há uma elitização espacial. Eu estava até comentando hoje com os alunos até em relação à questão da própria arte. Em Goiânia, aqui, a gente está tendo as exposições aí do Van Gogh. E por que que isso não é aberto ao público? Então, muitas vezes, né, esse espaço público, então, ele precisa, as praças, tudo isso precisa o quê? Abranger todos os cidadãos, até aqueles de baixa renda, os menos favorecidos. Uma vez que hoje a gente tem essa guerra de espaço público versus espaço privado, uma vez que o espaço privado, muitas vezes, ele segrega. Então, assim, é interessante que você pense nisso também, tá? Ele vai gerar preconceitos, ele vai gerar segregação social. Augusto Conte, né, que é o pai do positivismo aí, ele vai trazer um termo bem interessante acerca do altruísmo, né, que é a disposição que de eu me dedicar ao outro, de eu pensar no outro, tá? Aqui também você pode usar até a Bíblia, quando fala, né, que Jesus fala lá que a gente precisa amar o outro como a mim mesmo, né? Então, assim, é interessante, tá? Que você pense também nessas questões, é legal. O altruísmo é eu me colocar no lugar do outro, eu pensar no outro, e muitas vezes, quando eu sou violento, quando eu sou preconceituoso, eu não
Penso no outro. Eu não sou solidário, então são questões importantes aí. Caso caia algum tema relacionado até a questão de subjetividade, algum tema subjetivo, eu não sei, dá para você talvez trazer o Conte. São Tomás de Aquino, todos são iguais e dignos da mesma importância. Para de usar o quinto artigo da Constituição e vai usar São Tomás de Aquino também, que vai igualar a questão aí do quesito da isonomia social, tá? Então é interessante aí que você pense nisso. Ah, eu quero culpabilizar o Estado. Para de usar contrato social, a não ser que você não pense em nada, não lembre, então eu trouxe esses aqui. O Marshall, ele vai falar algo interessante, que a democracia aí, ó, é fruto de uma cidadania plena, tá? Então, ou seja, só há integração da população se existe uma democracia, né, com uma cidadania plena, ou seja, em que eu me garanta como cidadão que os meus direitos básicos eles são respeitados. E a gente sabe que isso muitas vezes não é educação, saúde, né? Acesso à moradia. Então, tudo isso aí é interessante. E aí você pode trazer o Marshall, um exemplo, e dizer, suponhamos que caem indivíduos em situação de rua, que esse fato, esse fator, ele rompe com essa democracia aí, né, plena, essa cidadania plena, uma vez que eu não tenho, tá, o direito à moradia. Então, assim, por isso que é necessário que a sociedade lute, muitas vezes ela se encontra apática. O Florestan Fernandes, eu falei de algumas heranças históricas, né? Alguns legados históricos culturais, às vezes você joga isso na tese, depois você pode trazer esse legado para o seu parágrafo aí você traz a questão da omissão estatal, da negligência estatal, de uma falta de administração pública efetiva, eficiente, para a sua discussão de parágrafo, e aí você pode usar essa questão aí das estruturas de dominação social desde o período colonial, que até hoje ainda, né, refletem aí nessa questão do século XXI, nessa questão da pós-modernidade, tá? Então é algo interessante que a dependência em relação à metrópole ela é transferida para o mercado capitalista europeu. Então, assim, o Brasil ele é um grande exportador hoje de grãos, né? A gente sabe, um grande produtor de grãos, mas muitas vezes a nossa matéria-prima mais de qualidade ela é exportada. E o Brasil, ele ainda, infelizmente, está no mapa da fome. Então, é uma questão importante aí se pensar dessa cultura, dessa estrutura ainda colonial que ainda persevera dentro da sociedade brasileira e afeta a questão da economia, afeta a questão da fome, afeta a questão da pobreza e outras situações. Outro indivíduo que é importante é o Celso Furtado, tá? Que você pode trazer aí acerca da questão também, ó, da organização social no interior do sistema capitalista, que ele fala, né? Que não é uma etapa que antecederia a etapa seguinte, perdão, o subdesenvolvimento é uma forma de organização interior social no interior do sistema capitalista. Professora, o que que isso quer dizer? O Celso Furtado, ele retrata que os países emergentes, infelizmente, é muito difícil eles passarem, saírem dessa situação e evoluírem para um país em desenvolvimento, a não ser que tenha uma intervenção do Estado, como assim? Um investimento maciço, principalmente nas áreas em que são mais deficientes, saúde, educação, segurança, tá? Um eixo que eu acho forte também para 2022 é o eixo segurança, tá? Então, assim, trabalhei ele com os meus alunos, eu o trabalhei com os meus alunos, então eu acredito que seja um eixo forte. Dá uma olhadinha nele aí também, tá? Gente, essa frase, como ela está muito batida, aí eu fiz uma paráfrase para você: dever do Estado zelar pelo cidadão, dever do Estado cuidar de seus filhos. E a gente sabe que esse cuidado, muitas vezes, ele é displicente, ele não acontece, ele não é efetivo, e aí você vai exemplificar e vai agregar os termos, tá? Já que nós temos um sistema de saúde público deficitário, depende muito aí do tema, tá? Então, quando você joga essa questão da omissão do Estado, é dever do Estado zelar pelos seus cidadãos. Porém, contudo, né,
Percebe-se que isso não acontece, uma vez que grande parcela da população brasileira, você pode até encaixar com algum dado estatístico que a coletânea te fornecer, fazendo paráfrase, que tantos milhões de pessoas no Brasil ainda não possuem registro civil, fato que faz com que eles não tenham o seu direito de cidadania plena garantido. Então, perceba aí como é que você pode articular, tá? Assim, estou fazendo alusão com o tema do ano passado, mas esse aí você pode agregar com vários temas que caírem de cunho social. Outra questão que culpabiliza também o legado histórico, as raízes históricas brasileiras, é o Caio Prado Júnior, quando ele fala dessa manutenção de um mercado externo que não se preocupa com desenvolvimento interno aqui, desenvolver educação, desenvolver pesquisa científica. E aí eu já te mostrei lá atrás que a nossa educação ela passa por um processo aí de retardo, né? É uma educação tardia. E isso vai implicar na mão de obra fragilizada, né? Na tardia também a abolição da escravatura, que até hoje emerge, né? Com a NUM, daí é compartilhada e, infelizmente, com a pós-modernidade. Então, são questões importantes para você pensar, tá? Galera, eu espero que eu esteja te ajudando, tá? Só falta mais 4. Aí a gente conclui aqui, ó. Nós também teremos, tá? Outros intensivos aí para a UniRV. Vou dar um apoio na UNB nessa reta final, então não deixe me acompanhar. Divulgue o meu trabalho, tá? Não pirateie esse vídeo. Foi melindroso construir isso aqui, tá? Eu estou trabalhando incessantemente nessa reta final para te apoiar de alguma forma. Gente, caso você escolha desigualdade social, não tem só esses autores, mas eu selecionei alguns para te ajudar, tá? Ó, tem o Josué de Castro, que ele vai falar da má distribuição das riquezas. Eu não coloquei aqui, mas também eu gosto muito do Milton Santos, que vai falar sobre a questão da globalização perversa. Uma vez que essa globalização perversa, ela prioriza quem? Ela prioriza o mais favorecido. Ela prioriza o capitalismo em detrimento do menos favorecido. Então, esse processo de globalização ele é desigual, tá? Então, é uma questão importante aí no quesito da desigualdade social, caso você escolha isso aí como argumentação. A Lilian Schwartz, uma das ideias dela é que ela fala, né, da suavização, do eufemismo aí, de alguns problemas sociais, aí você cita o problema, tá? Para ficar mais específico. Como a questão da fome, depende aí do tema. E você, o que você faz? Se envolve isso com a temática, tá? Que não recebem visibilidade necessária. Um exemplo, acesso à moradia, saneamento básico, tá? Todas essas questões aí sociais, falta de registro civil, né? Falta de inclusão digital. Então, você faz o quê? Esse amparo com o tema, tá? Gente, uma das minhas apostas este ano, é sobre a questão das cidades sustentáveis, né? Processo de urbanização e todos esses fatores. Você pode usar a Hermínia Maricato, né? Que vai defender aí sobre a questão da desesperança urbana, né? Um descrédito aí em relação à desorganização urbana, no que tange a questão de planejamento, mobilidade urbana, transporte público de qualidade, tudo isso que favorece uma cidade organizada, uma cidade sustentável, tá? Você pode trazer esse repertório aqui relacionado a esses temas, tá? Que envolvem essa questão das cidades. Beleza? Para concluir, eu sei que isso aqui às vezes você acha assim, ai, para concluir, nós temos o Foucault, tá? Eu sei que muita gente usa, né, falando do microcosmos do poder, mas aqui eu trouxe algo um pouco diferente, que é sobre a questão da normalização, a repetição de comportamentos sem a devida reflexão crítica, principalmente em temas voltados à questão, caso você escolha influência da mídia, tá? Papel das mídias sociais, você pode jogar um Foucault lá no seu desenvolvimento, agregar isso com o tema e dizer que essa repetição de comportamento sem reflexão hoje tem sido aí uma forma, né, de manipulação social, uma vez que as pessoas elas têm repetido sem pensar no senso crítico, né? Então isso é algo interessante aí
tá? Para você jogar. Até se você jogar um exemplo, o processo de falta de educação, né? Assim, educação falha, dá para lançar também o Foucault, tá? Eu acho interessante. Para concluir, quase acabando, espero que eu esteja te ajudando. O Putman aí, que vai falar sobre o capital social, tá? Que quanto mais a população atua como funcionamento, no funcionamento das engrenagens sociais, menores são as problemáticas. Vai que caia aí um tema relacionado ao descrédito, ou à apatia social, ou à participação juvenil na política brasileira, a gente percebe que uma pequena parcela de jovens hoje eles querem participar da política brasileira. Então, dá para você jogar o capital social, tá? Que muitas vezes essa sociedade ela é apática. E um exemplo disso é até a abstenção dos votos este ano, né? Que foi um grande número aí, foi um número recorde. Então a gente percebe que muitas vezes a sociedade é apática, ela não cobra muitas vezes dos políticos acerca dos direitos que elas têm. Vamos lá. Moral de rebanho do Nietzsche também, bem interessante, porque vai retratar sobre essa questão da manipulação da mídia, algo relacionado também a comportamentos, vai que cai aí sobre os influenciadores digitais, né, e aquilo que eles transmitem. Olha tanto que isso aqui é interessante, ó. Constatação da predisposição do homem ignorante, o homem desprovido de conhecimento. Por quê? Porque ele segue a ideologia em massa, né? Então, assim, eu até comentei com os meninos outras questões também do mass média, que produz aí, é um grupo específico que produz mídia, né, de massa popular, até para ludibriar, alienar e atrair essa população, tá? Então, assim, discursos geralmente opressores, preconceituosos. Por quê? Porque o indivíduo, ele vai... É o tal do senso comum, gente, mas de forma chique, tá? Ele vai como um efeito manada mesmo, tá? Lembra daquela música Eu, Vida de Gado? Do Zé Ramalho, até caiu ano passado? Então, é aquele efeito manada que é produzido dentro da sociedade brasileira, tá? Então, assim, pensa em temas aí que você for retratar sobre a influência da mídia, esse processo de manipulação, tá? Dá para você usar o moral do rebanho do Nietzsche. E falta, ignorância, falta de conhecimento sobre o tema, dá para usar o Goethe. Não há nada mais assustador que a ignorância em ação. Hoje a gente sabe que a falta de conhecimento, a falta de estudo, vai que cai analfabetismo, analfabetismo funcional, não sei. Dá para usar aqui, tá, gente? Fechar aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, beleza? Então, assim, não deixe, tá? De ver e assistir, printar esse material. Eu acredito que ele vai te ajudar, sim, de alguma maneira. Um beijo, bom Enem. Eu fiz isso com o meu coração, tá? Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado, que você consiga atingir os seus objetivos. Um abraço, boa prova e não deixe, por favor, aí de divulgar o meu trabalho para os seus colegas, mas peça para ele comprar o material assim como você fez, tá? Um beijo, um abraço e até mais ver. Te aguardo, hein? Eu espero que eu tenha contribuído aí pelo menos um pouco com a sua aprovação.